E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu preparei um conteúdo de arrepiar, daqueles que te prendem na cadeira até o último segundo. Vamos mergulhar de cabeça nos 5 casos mais perigosos e misteriosos do mundo. E não tô falando de qualquer perrengue, não. São casos que chocaram a galera, que deixaram todo mundo de cabelo em pé, tipo ver o Palmeiras perder pro Corinthians de goleada. Então, já prepara o seu psicológico, porque vamos destrinchar cada detalhe sinistro dessas histórias. Preparados? Então, bora começar! Segura essa, a história do assassino do Zodíaco, um dos casos mais sinistros e misteriosos do Zefuatolheiro. Imaginem só, São Francisco, final dos anos 60, época de paz e amor, flower power total, né? Que nada. No meio daquela vibe hippie, um serial killer cruel espalhava o terror. O Zodíaco era um cara provocador, mandava cartas codificadas para jornais, tipo Charada da Esfinge, dava detalhes dos crimes e ainda tirava onda com a polícia, dizendo que nunca seria pego, tipo um Chaves da vida real. Os crimes rolavam em lugares públicos, na cara dura, sem medo de ser feliz. A população vivia em pânico, tipo final de novela das 9. E o pior, o Zodíaco nunca foi pego. Sumiu do mapa, igual ET de Varginha. Ninguém sabe quem ele era, qual era a sua treta, nadinha. Muitas teorias surgiram, cada uma mais viajada que a outra, tipo história de pescador. Mas a verdade é que o caso continua um mistério, e é por isso que ele é tão intrigante e assustador. E se eu te contar que a neta de um dos caras mais ricos dos Quadro virou parça de um grupo terrorista que a sequestrou? Parece coisa de filme, né? Mas essa história é real e aconteceu nos anos 70. Parece coisa de Malhação, né? Mas não é ficção, é a vida real. Essa é a história real da Patty Hearst, uma jovem que tinha tudo para viver uma vida tranquila e privilegiada. Em 1974, a Patty, novinha, com 19 anos, foi sequestrada pelo Exército Simbionês de Libertação, um grupo radical pra caramba. Eles invadiram o apartamento dela em Berkeley, Califórnia. Invadiram o apartamento dela, tipo assalto à casa do carioca, do A Grande Família, e a levaram para um cativeiro secreto. Foi um choque para todos que a conheciam. No começo, a Patty era tratada como refém, sofrendo abusos e ameaças constantes. Ela estava completamente isolada do mundo exterior. Mas, depois de um tempo, aconteceu o inimaginável. A mina mudou de lado. Ela começou a simpatizar com os ideais do grupo. Virou a Tania. Comprou as ideias do grupo. Começou a andar armada e até participou de assaltos a banco, tipo Bonnie e Clyde Tupiniquim. Ela se tornou uma figura central nas atividades criminosas do grupo. O mundo ficou chocado. O que tinha acontecido com a Patty? Como uma jovem de família rica e influente se transformou em uma criminosa? Lavagem cerebral? Ou ela resolveu virar a casaca e mandar a vida rica às favas? Essa é a grande questão que todos se perguntavam. No julgamento, ela disse que foi obrigada, que agiu sob pressão, com medo de virar presunto. Ela alegou que sofreu lavagem cerebral e que não tinha controle sobre suas ações. Acabou condenada a 7 anos de prisão. Mas a história não termina aí. E você, o que acha? Lavagem cerebral ou só queria causar? A história de Patty Hearst continua a intrigar e dividir opiniões até hoje. Deixe a sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esse caso fascinante e controverso. Bora para o caso 3. O massacre de Jonestown. Fanatismo ou fuga da realidade? Vamos mergulhar nessa história trágica e entender o que levou tantas pessoas a seguirem cegamente um líder carismático até a morte. Imaginem um líder religioso, tipo um Edir Macedo da vida, prometendo vida boa, um paraíso na terra, longe da crise e do aperto. Ele fala com tanta convicção que parece impossível não acreditar. Parece golpe, né? E era. Mas, para muitos, era a única esperança de uma vida melhor, uma fuga da realidade dura e cruel. Essa é a história de Jim Jones e do Templo dos Povos,
Uma comunidade que acabou em tragédia. Mais de 900 pessoas mortas, incluindo crianças. Uma promessa de utopia que se transformou em pesadelo. Pior que fila de show do Roberto Carlos. As pessoas estavam dispostas a tudo para seguir Jones, mesmo que isso significasse deixar tudo para trás. Jim Jones, o tal líder, atraía os fiéis com promessas de cura, grana e vida boa. Ele se apresentava como um salvador, alguém que poderia resolver todos os problemas. Fundou o templo no Zeulekuya, prometendo um lugar sem preconceito, tipo comercial de margarina. Uma comunidade onde todos seriam iguais e viveriam em harmonia. Mas, com o tempo, o cara virou ditador. O poder subiu a cabeça e ele começou a controlar cada aspecto da vida dos seguidores. Mandava e desmandava na vida dos seguidores, tipo síndico de prédio. Nada acontecia sem a aprovação dele. Exigia obediência total. Dava castigo, separava famílias e censurava tudo. A liberdade era uma ilusão. Com medo da polícia americana, fugiu para Guiana com os seguidores e fundou Jonestown, uma comunidade isolada, tipo BBB sem paredão. Lá, ele podia exercer seu controle sem interferências externas. Lá, o controle ficou ainda pior. As pessoas trabalhavam exaustivamente e viviam sob constante vigilância. Ele começou a pregar o suicídio coletivo, tipo novela da Glória Pérez. A ideia de que a morte era a única saída para escapar da opressão. No dia 18 de novembro de 1978, Jim Jones mandou todo mundo tomar suco com cianureto. Uma ordem que levou à morte de mais de 900 pessoas. Mais de 900 pessoas, incluindo crianças, morreram. Uma tragédia sem precedentes que chocou o mundo e nos faz questionar até onde vai a influência de um líder carismático. Caso 4. Jack, o Estripador. Terror nas ruas de Londres. Apertem os cintos, porque vamos voltar para Londres em 1888. Uma cidade envolta em mistério e medo, onde a névoa cobria as ruas e o perigo espreitava em cada esquina. Uma época de mistério, névoa, tipo São Paulo no inverno, e um terror que arrepia até hoje. Jack, o Estripador. As noites eram sombrias, e as ruas, um labirinto de sombras. Imaginem as ruas escuras e perigosas de Whitechapel, onde cada beco parecia esconder um segredo mortal. Um bairro barra pesada de Londres, tipo a Cracolândia. Whitechapel era um lugar de pobreza extrema, onde a vida era dura e a morte, uma presença constante. Era lá que Jack escolhia suas vítimas, mulheres, muitas delas prostitutas. Elas viviam à margem da sociedade, vulneráveis e esquecidas. Os assassinatos eram brutais, de chocar o Silvio Santos. Cada crime era mais horrível que o anterior, deixando a cidade em pânico. Jack não só matava, ele caprichava na tortura, enviando cartas macabras para a polícia e a imprensa. Mutilava os corpos com uma frieza de dar inveja ao Hannibal Lecter. Suas ações eram calculadas e cruéis. A polícia estava mais perdida que cego em tiroteio. As investigações eram confusas e ineficazes, sem pistas concretas. Ninguém sabia quem era o assassino, de onde ele vinha, como ele sumia. Ele era um fantasma, sempre um passo à frente. Os jornais da época especulavam. Açougueiro, médico, barbeiro, qualquer um poderia ser um monstro. Até membro da família real. As teorias eram muitas e as suspeitas infinitas. Jack adorava provocar a Scotland Yard. Mandava cartas para os jornais, assinando Jack o Estripador, desafiando as autoridades, debochando das investigações, tipo comentarista de futebol. Ele se divertia com o caos que causava. Mas apesar de tudo, Jack nunca foi pego. Ele desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. O mistério continua até hoje. Quem era ele? Um médico maluco? Um açougueiro doidão? Ninguém sabe. As perguntas permanecem sem resposta, mas a lenda continua viva, alimentando teorias e histórias, assustando e fascinando a galera até hoje. Jack, o Estripador, permanece um dos maiores mistérios da história. Caso 5.
O desaparecimento de Madeleine McCann. Um mistério que abalou o mundo. Imaginem, você tá de férias com a família e do nada, seu filho some. Desespero total, né? Em 2007, a família McCann, da Inglaterra, estava de férias no Algarve, em Portugal. Madeleine, uma menininha de 3 anos, sumiu do quarto do hotel enquanto os pais jantavam com amigos, tipo churrasquinho de vizinho. A polícia foi chamada, buscas foram feitas, mas a Maddie sumiu como num passe de mágica do Mr. M. O caso comoveu o mundo. Fotos da menina em todo lugar, a família pedindo ajuda na TV, tipo campanha da Beneficência Portuguesa. Mas apesar de tudo, a Madeleine nunca foi encontrada. As investigações apontaram várias possibilidades: sequestro, acidente, até a hipótese dos pais estarem envolvidos, tipo plot twist de filme. Teorias da conspiração pipocaram, cada uma mais doida que a outra, tipo grupo de WhatsApp da família. Mas a verdade é que ninguém sabe o que rolou. O caso continua um mistério, deixando a família em pedaços e o mundo sem respostas. E aí, pessoal, o que acharam desses casos? Deu aquele frio na barriga, tipo montanha-russa? Conta aí nos comentários qual caso te impressionou mais, qual você quer saber mais a fundo. Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bora fazer esse vídeo bombar, tipo música do verão? Compartilha com a galera, com os amigos, com a família, com o papagaio, com a vizinha fofoqueira, com todo mundo. Até a próxima!